Agora, para a gente dar continuidade ao evento, eu convido o Milton. Ele é nutricionista, mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras, especialista em Administração Pública pela Faculdade Senac e em Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, em 2016. Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e atua como diretor-secretário do CRN9 na atual gestão. Milton ministrará a palestra Surtos de Doenças de Transmissão Hídrica Alimentar. Seja muito bem-vindo, Milton, você tem 30 minutos. Obrigado, Elisa. Boa noite a todos, boa noite a todas também. Parabéns, Gabriela, pela apresentação. Primeiro, assim, eu queria agradecer a presença também de todos os participantes, né? Eu vi que nós já estamos aqui com quase 50 pessoas, né, prestigiando o evento. Ressaltar que esse evento está sendo feito online, né, mas era um evento que era feito presencialmente aqui na sede do Conselho, então vinham os estudantes, professores, profissionais vinham aqui para poder participar, porque é um projeto que já existe desde 2017, como a Gabriela falou, e a nossa gestão, ela gostou tanto do projeto que a gente manteve esse projeto. Mas, devido à pandemia, ele passou a ter esse caráter virtual, né? O que, em tese, também não é uma coisa ruim, uma vez que a gente consegue abraçar um número muito maior de pessoas e de regiões, né? Eu queria dizer do meu prazer de estar aqui, agradecer a equipe da fiscalização, né, por esse convite, né, o projeto está sendo tocado, e do prazer de estar aqui porque eu vi que o evento ele é voltado para a região central, região do Vale do Jequitinhonha, e para a região norte do estado, né? Então, sempre tem as regiões aí que são priorizadas para cada um dos tipos de evento. Eu sou formado na região do Jequitinhonha, né? Embora a Elisa me apresentou como mestre formado em Lavras, mas eu fiz a graduação na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, eu sou formado no Vale do Jequitinhonha. Não posso deixar, inclusive, de cumprimentar aqui a professora Ivi Sposi, que está conosco aqui na sala, né? E mandar um abraço para ela. E dizer assim, na verdade, foi um período bastante complicado, porque eu sou da primeira turma do curso de nutrição de lá, e a gente pode dizer que a gente estudou em 3 instituições. E quando nós entramos no curso, era em 2001, 2002, era uma faculdade que chamava Faculdade Federal de Odontologia, depois ela virou Faculdades Integradas de Diamantina, e por fim ela virou Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, eu sempre falo para todo mundo que eu estudei, eu entrei na FAFEOD, estudei na FAFEID, mas eu me formei na UFVJM, por incrível que pareça, vocês terem ideia do tamanho da transformação que foi. Eu estou aqui como diretor-secretário no Conselho, né? Eu sou formado em nutrição e atuo na área de vigilância sanitária, e também sou conselheiro, né, aqui do Conselho, né? É importante frisar que a administração do Conselho, né, a gestão é feita por nutricionistas, como a maioria dos profissionais formados na área de nutrição. Os conselheiros, eles vêm da própria categoria. Essa é a grande diferença da administração dos conselhos e da administração direta. O Conselho, embora ele é uma autarquia federal, ele não está vinculado diretamente ao governo federal. Existe um projeto de lei que cria autarquia né, em cada um dos estados aí, aliás, a autarquia federal, e aos próprios nutricionistas que se organizam para administrar o conselho, né? Então, muitos estudantes aí podem ser conselheiros, estar aqui na gestão do conselho um dia, muitos professores de instituições de ensino já participaram e participam da gestão do conselho. Então, é importante dizer que o conselho é a casa do nutricionista. É aqui que a gente decide o que a gente quer para a nossa profissão. Um conselho forte significa uma profissão forte também. Quanto mais a gente tiver uma legislação que nos proteja, que defenda a nossa categoria, quanto mais a gente exige mesmo o crescimento da nossa área e dos campos de atuação, melhor para a nossa categoria. E a fala da Gabriela foi muito clara, né, para todos nós, da importância da própria fiscalização, né? A fiscalização é que mantém essa estrutura que garante a gente ter esse campo de trabalho, né? Que garante também que as normas sejam cumpridas, que evita o exercício legal da profissão. Bom, mas eu vou falar, na verdade, hoje aqui não é bem do Conselho, eu vou falar sobre um tema que são os surtos alimentares, né? O surto de doença de transmissão hídrica
e alimentar. E esse tema foi escolhido pelos próprios participantes, né? Muitos que opinaram sobre o que gostariam de ouvir do conselho, então por isso que eu estou aqui, fui convidado para estar falando desse tema, por ter alguma experiência nesse assunto. Então, eu vou pôr uma apresentação aqui para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat, que a gente vai estar respondendo ao final dessa apresentação, e espero conseguir sanar todas essas dúvidas. Então, como eu disse, eu trabalho com vigilância sanitária numa superintendência regional, que é aqui de Belo Horizonte, é um órgão da própria Secretaria de Estado da Saúde aqui de Minas Gerais, tá? Já estou há mais ou menos 13 anos, né, nesse trabalho, dentro de um setor que é o setor que cuida da área de fiscalização também, né, só que de alimentos. E esse tema que a gente vai tratar aqui é um tema extremamente importante hoje, justamente porque essas doenças elas existem há muito tempo e vão continuar existindo, porque são doenças de muito fácil transmissão e a gente precisa ainda avançar muito no aspecto ainda do controle de prevenção delas, né? Eu vou tentar passar isso. Então, as doenças de transmissão alimentar, né, esse tema DTHA, ele passou a ser recém-utilizado. Antes a gente falava DTA, né? Foi a partir de 2020 que o próprio Ministério da Saúde passou a considerar essa nova sigla, tá? Justamente para dar importância da inclusão da água nos processos de investigação de surtos. E quando a gente falava de doença de transmissão alimentar, muitas vezes esquecia que a água também funciona como um veículo dos patógenos, né? Então, incluiu a palavra hídrica nesse termo, e isso foi muito importante para a gente poder avançar no aspecto da investigação. A DTHA ela é caracterizada como uma síndrome, geralmente constituída, né, de anorexia, náuseas, vômitos e ou diarreia, acompanhada ou não de febre, e relacionada à ingestão de alimentos ou água contaminados, né? Normalmente se dá por transmissão indireta, que é aquela que não é de pessoa para pessoa, né? Ela se dá a partir da ingestão desse alimento ou da água, né? Podem acontecer outros sintomas? Sim. Tem pessoas que têm dor de cabeça, mal-estar, tem pessoas que têm sintomas neurológicos. Varia muito, né, dependendo do organismo e do agente que está envolvido, né, nessa infecção. E o surto, que é o que eu vou abordar mais nessa apresentação, na verdade, ele é caracterizado quando você tem duas ou mais pessoas que apresentam os mesmos sinais e sintomas após ingerirem alimentos ou água de mesma origem. Apenas em alguns casos específicos, como as doenças raras, né, que são botulismo, cólera, doença de Creutzfeldt-Jakob e a febre tifoide, que são tratadas de uma forma diferente devido à gravidade dessas doenças. Para essas doenças que eu citei agora, basta um caso para você caracterizar isso como um surto. Então, automaticamente, isso faz com que a investigação seja conduzida a partir do primeiro caso da doença, tá? Justamente porque elas têm maior letalidade, né? Às vezes a transmissão também é muito mais rápida do que de outras, né? Então é importante a gente ter esse conceito do surto em mente, por quê? Porque às vezes a gente, quando fala em surto, tem a impressão que precisa de acometer muitas pessoas para você dizer que é um surto. E, na verdade, você tem pequenos episódios que já caracterizam surtos, porque bastam ter dois indivíduos com o mesmo quadro e que estejam envolvidos com a mesma fonte de infecção, ou seja, a mesma origem. Então, isso pode estar acontecendo dentro de uma mesma família, pode estar acontecendo no ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência desse conceito, justamente para a gente poder notificar o quanto antes as instâncias responsáveis pela investigação do surto, né? Senão a gente, quando for notificar, a doença ela se instalou, né? Já agravou muito mais aí em termos de dados quantitativos. Então, assim, muitas vezes ela se caracteriza por sintomas digestivos, né? Então, é muito comum você ter quadros de diarreia, quadros de vômitos e náuseas, tá? Mas, como eu disse, não são as únicas manifestações. Tem várias manifestações que são extraintestinais também e podem atingir diversos órgãos, sistema nervoso central, por exemplo, e até mesmo levar o indivíduo à morte devido à gravidade do caso.
E eu gosto muito de dizer uma coisa que eu ouvi de uma certa vez, eu não lembro de onde, mas que uma DTH, ou você já teve, ou você está tendo, ou um dia você vai ter. Tamanha a incidência dessas doenças na nossa população, né? Então, assim, muito difícil é conversar com uma pessoa que nunca ingeriu um alimento e logo em seguida, poucas horas depois, né, teve alguma manifestação de uma DTH. É uma doença que ela é normalmente causada por bactérias, vírus e parasitas, mas há muitos casos também relacionados à ingestão de toxinas, de prions, né, de substâncias químicas e também envolvendo metais pesados, tá? Esse quadro clínico da pessoa que é acometida por esse tipo de doença, ele varia desde um desconforto intestinal até casos extremamente sérios que podem levar à desidratação, pode ter quadros de diarreia sanguinolenta e até mesmo insuficiência renal aguda. Então, muitas pessoas requerem internação hospitalar para tratar dessas doenças, né? E, normalmente, para que essas doenças ocorram, a gente tem uma série de fatores que são condicionantes, né, que a gente precisa observar, né? São as condições precárias de saneamento, a questão da má qualidade da água para o consumo humano, as práticas inadequadas de higiene pessoal e, obviamente, o consumo de alimentos contaminados, né? Todas essas condições favorecem ao surgimento desses tipos de doenças alimentares. E elas são caracterizadas por 3 tipos de mecanismos. Nós temos aí um quadro que pode ser de infecção, que é quando você tem um contato, né, você ingere o micro-organismo a partir da ingestão daquele alimento, da água. Então, está muito associado à infecção por salmonela, shigella, a própria Yersinia enterocolítica e o Campylobacter jejuni. Podem ocorrer também toxinfecções, que aí, nesse caso, quando você tem toxinas do micro-organismo que é produzida na superfície, né, daquele alimento, muitas vezes. Então, se você já tem a contaminação do alimento por algum agente infeccioso que produz naquele alimento uma toxina. Quando a gente ingere esse alimento, a gente vem a ter um quadro de toxinfecção. É o caso da Escherichia coli, né, o Vibrio cholera e o Clostridium perfringens, o Bacillus cereus também está dentro dessa categoria, que podem provocar esse tipo de quadro. E, por fim, a gente tem as intoxicações, né, alimentares, que são provocadas pela ingestão de toxinas, em decorrência da própria proliferação do micro-organismo no alimento, tá? Então, você tem esse quadro associado às infecções por Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e pelo próprio Clostridium botulinum. Eu vou trazer uns dados de epidemiologia, muitos dados que eu vou mostrar para vocês, eles não estão publicados em nenhum tipo de veículo, porque alguns são internos mesmo, que a gente utiliza no trabalho, outros a gente já tem, que é de domínio público, e depois a gente vai discutir um pouco sobre o processo de como que funciona uma investigação desses surtos e as formas de prevenção, né? Eles são considerados eventos de saúde pública, né, de grande importância, tanto que a notificação de um surto de DTH-A, ela é de notificação imediata, ou seja, ela deve ser feita dentro de 24 horas, né, do primeiro caso conhecido, né? Já se conhece mais de 250 tipos de doenças, né, desse grupo de DTH-A, e a própria Organização Mundial da Saúde estima cerca de 420 mil pessoas, né, que vêm a óbito por causa de doenças diarreicas por ano. Boa parte delas associada à ingestão de água e com alimentos contaminados. O dado mais recente que nós temos, que é um dado de 2018, mostrando que aqui no Brasil nós temos, em média, de 711 surtos, né, com 14 mil doenças e 10 óbitos no ano, né, para vocês terem uma ideia. Realmente é muito frequente a ocorrência desse tipo de surto. E se a gente for olhar, né, uma perspectiva um pouco mais do que está acontecendo e de para que caminho que a gente está tomando,
Muitas dessas doenças elas podem aumentar ao longo do tempo e outras podem vir a diminuir, porque isso está muito associado ao nosso comportamento, às mudanças, né, que estão acontecendo no mundo inteiro. Entre elas, a mudança nos hábitos alimentares, né? Cada vez mais as pessoas preparam menos seus alimentos, não consomem alimentos produzidos fora de casa, né, os fast foods, e muitas vezes não tem como saber como que aquele alimento foi produzido, em que condições eles foram armazenados e manipulados também. Então, isso é uma questão importante. O crescimento populacional favorece o surgimento dessas doenças. A globalização da indústria alimentar, porque a indústria cada vez mais está se utilizando de diversas tecnologias, nós estamos incluindo uma série de agentes que são químicos nos alimentos, né? A título de exemplo, os próprios aditivos, né? O aumento da pobreza também interfere, porque tem a ver com a qualidade do acesso e a qualidade da alimentação, e o trânsito de pessoas, alimentos e rações, porque a gente tem hoje, né, o alimento ele sendo produzido em um país, por exemplo, e comercializado para outros países do mundo, né? E cada vez mais esse processo ele tem acontecido de uma forma mais abrangente. O Brasil mesmo é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo inteiro, né? E como você vai conseguir garantir, né, ter uma barreira sanitária em relação à comercialização desses alimentos, né? Isso vai desde alimentos, né, da agricultura, né, alimentos da alimentação básica, como alimentos processados, que muitas vezes também o Brasil importa e também exporta, por exemplo, para outros países. Então, isso torna cada vez mais difícil da gente fazer o controle sobre essa produção, ou seja, sobre toda a cadeia produtiva de alimentos. Em relação ao perfil epidemiológico, trazendo dados aqui para vocês do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM, que é onde é notificado todo caso de surto, né, de DTH, a gente tem aí como visualizar nesse gráfico que mostra a evolução dessas doenças ao longo de 2009 até 2018, vocês conseguem perceber que nós ainda temos um grande número de surtos. Na esquerda aí caracteriza o surto, na minha direita tem o número de doentes, né? Então, em azul aí na tabela é o número de surtos e em vermelho a gente tem uma evolução do número de doentes, né? Então, vocês estão percebendo que ao longo dos anos, de 2009 para frente, nós tivemos aí um aumento entre 2011, 2012, 13, 14, depois de uma diminuição do número de casos. Mas é extremamente alto, como eu falei com vocês, gira em média mais de 700 casos por ano, né? Se a gente fizer uma média desse período. O período que nós tivemos mais casos aí, né, foi 2014, onde nós tivemos praticamente 850 surtos notificados no sistema, tá? E eu preciso lembrar aqui que é uma doença negligenciada, né? E muitas vezes subnotificada também. Então, isso não representa, esse dado não representa a totalidade de casos de fato que acontecem no nosso país, né? Porque a maioria deles sequer chega a conhecimento dos serviços de saúde, né? As pessoas, às vezes, elas sentem alguns sintomas que são característicos, mas nem sempre procuram as unidades de saúde. Então, aquele caso, ele acaba, né, se ele for um caso leve, ele acaba passando por desapercebido, né? Estima-se, inclusive, que para cada caso notificado, nós temos pelo menos 6 outros casos que não foram notificados nesse sistema. Então, esse número que eu estou mostrando aqui para vocês, ele pode ser até mesmo 6 vezes maior do que está aqui nesse gráfico, né? Mas é o dado que nós temos para trabalhar e ele serve para muitas ações de vigilância em relação ao surto, porque através desses dados que a gente sabe qual é a população que está sendo acometida, quais são os locais onde tem maior ocorrência, né, que tipo de alimento está envolvido, né, e os sintomas também que são característicos. Então, a gente consegue fazer uma série de diagnósticos e ações a partir desses dados. É interessante observar que a grande maioria dos casos realmente acontece em pessoas adultas, entre 20 e 49 anos, muitas vezes são pessoas do sexo masculino, está muito ligado ao próprio hábito alimentar, mas os casos mais graves estão realmente envolvidos com crianças e pessoas idosas.
e imunodeprimidas também. Isso devido a um pouco mais de fragilidade desses organismos. As crianças, porque ainda estão em fase de desenvolvimento do sistema imunológico, né? E os idosos e imunodeprimidos também, porque tem mais fragilidade do sistema imunológico e acabam desenvolvendo formas mais graves dessas doenças. Para esse mapa aqui do Brasil, a gente consegue observar quais são as regiões onde se concentram a maioria dos casos. E é possível a gente perceber que a região sudeste é onde tem mais casos dessas doenças, 43,6%, juntamente com a região sul. As duas juntas chegam a quase 70% de todos os casos notificados no SINAM, né? Isso entre 2007 e 2016. Está muito relacionado à questão que eu comentei com vocês, que é do contingente mesmo populacional. Nós estamos falando aqui das regiões mais populosas. Então, naturalmente, nós temos um número de casos muito maior. Mas tem vários outros fatores associados a isso, né? Quanto mais escuro aí no gráfico, maior é a quantidade de casos notificados no sistema. O dado mais recente de Minas Gerais, que eu consegui trazer aqui para vocês, foi que nós tivemos entre o período de 2007 e 2019, um período, né, de mais de 10 anos, 1.221 casos dessas doenças notificadas no SINAM. Em relação ao perfil de casos notificados, comparando essas regiões, nesse mesmo período, 2009 e 2018, a gente percebe aí que o Sudeste teve um crescimento no número de casos, que é esse gráfico aí, onde vocês estão vendo a linha roxa. Entre o período de 2010 até 2012, teve um crescimento alto no número de notificações de surto, né? Acompanhado depois por um declínio. As outras regiões também sofreram processos bastante semelhantes. E se a gente for verificar as regiões com menor número de casos notificados ao longo de todo o período, são exatamente a região Nordeste e Norte do país, né? De um total de 6.903 casos notificados aí nesse período, tá? Cerca de 14% dos casos notificados, eles acabam evoluindo para hospitalizações, né? É um número considerável, né? E desses total, cerca de 1% desses casos acabam indo a óbito devido ao agravamento da doença. Lembrando que muitas vezes até a própria causa do óbito ela não reflete que realmente a origem foi uma doença de transmissão hídrica e alimentar, porque muitas vezes vem como diagnóstico uma gastroenterite, né? Vem outro tipo de causa como morte, mas não tem a detecção da origem, né? Então, muitos casos sequer de óbito são notificados também. Se a gente for avaliar os sintomas mais característicos, né, o dado que a gente pode verificar nesse gráfico em pizza é que a diarreia, a dor abdominal e o vômito são realmente a tríade, né, mais comum dos casos de DPHA, né? A grande maioria das pessoas tem esses três sintomas, né? Embora a diarreia ela não é considerada um sintoma, né? Ela é um sinal. O vômito também. A dor abdominal seria o sintoma aí, que diferencia também. Os demais sintomas, eles são menos comuns, né? Então, nós podemos ter náusea, cefaleia, febre, quadros neurológicos, entre outros, né? Em menor frequência. Nesse outro gráfico aqui, vocês podem perceber, né, em relação aos locais, né? A gente pode avaliar em relação aos locais de ocorrência de surto. E aí, por incrível que pareça, né, o sistema demonstra que a maior parte dos episódios, eles acontecem a partir da ingestão de alimentos ou de água dentro dos próprios domicílios. Então, cerca de 36,9% dos casos, eles têm origem na própria residência do indivíduo, né? Então, está muito associado ao preparo desse alimento dentro do domicílio, as formas de acondicionamento e manipulação desse alimento no ambiente doméstico. Seguidos do ambiente de restaurante, incluindo nas padarias, né, que vem com 15,8%, outras instituições, né, com locais de trabalho, alojamentos. A gente tem aí também muitos casos notificados em creches, escolas, em locais de eventos, né, maior de público. Hospitais aparecem aí com 4,2% dos casos, né?
E a gente tem aí vários outros locais notificados em menor frequência, mas onde ocorrem também casos de DTH. E quais são esses alimentos mais envolvidos nos episódios, né? O sistema demonstra também que os alimentos mistos, eles têm sido a principal causa de surto, né? Quando estão contaminados, na verdade, né? Então, quando eu estou falando de alimentos mistos, eu estou falando daquele alimento que ele vai vários ingredientes num único alimento, como, por exemplo, pizza, lasanha, que são alimentos preparados, né, com vários tipos de ingredientes. Eles correspondem a 25,5% dos casos notificados entre 2009 e 2018, acompanhado da água, né? E como eu falei com vocês, a água ela passou a ter mais importância nas investigações e a gente tem evidenciados muitos surtos hoje associados à ingestão de água contaminada, que muitas vezes é água vinda de procedência desconhecida, água não tratada, né, de cisterna, poço artesiano, ou muitas vezes até a própria caixa d'água da casa do indivíduo, que ela não é higienizada como deveria, e ali se forma, às vezes, o crescimento de bactérias que são patogênicas, né? Então, isso corresponde a 21,2% dos casos, seguido por múltiplos alimentos, aí são alimentos que têm refeições, né, que tem mais de um alimento, né? Tem 10,7%, leite e derivados vem com 7,9%, depois em ovos, produtos à base de ovos também, que é comum a gente ter, casos envolvendo, e aqueles produtos também que são feitos de alimentos de origem animal e seus derivados, né? Os outros em menor volume. E, normalmente, o que a gente tem verificado é que a grande maioria dos casos envolve a contaminação do alimento ou da água, o Escherichia coli, que corresponde a 24% dos casos, ou seja, um quarto dos casos de surto notificado está associado à contaminação por esse patógeno, né? Também seguido da salmonela, é muito comum, Staphylococcus aureus, os coliformes, norovírus, rotavírus, shigella, o bacillus cereus, o Clostridium perfringens e o vírus da hepatite A. Então, como vocês podem perceber aí, a grande maioria dos surtos está associada à ingestão de bactérias, né, que frequentam diversos alimentos diferentes. Essas bactérias, elas são muitas vezes difíceis de controlar, justamente porque elas crescem, né, na temperatura ambiente, e muitas vezes ela tem uma temperatura ótima de crescimento, que é exatamente uma temperatura que é muito comum em países tropicais como o Brasil. E isso também está associado ao hábito das pessoas, né, que muitas vezes deixam o alimento exposto à temperatura ambiente, ou aquecem esse alimento de uma forma a ele não atingir uma temperatura maior que possa eliminar os micro-organismos e que acaba favorecendo a proliferação dessas bactérias nesses alimentos, né? É muito comum a pessoa, às vezes, esquentar o alimento na hora da refeição, mas não chegar a uma temperatura né, que seja suficiente para eliminar aquele patógeno. Se a gente for observar em relação à questão da distribuição dos surtos, né, e aí eu estou falando de critério de confirmação dos casos, né, é uma questão que a gente precisa avançar muito, porque a grande maioria dos casos, ou eles são inconclusivos, ou eles acabam tendo que ser encerrados por critério clínico epidemiológico. O critério clínico epidemiológico é quando você define o episódio a partir de um sintoma, né, e dos dados epidemiológicos que você tem em mãos. Ou seja, você não teve isolamento daquele agente e você não tem outros dados, né, às vezes nem do próprio paciente, que possa auxiliar na conclusão do episódio, e acaba decidindo dessa forma pelo encerramento, né? Quando você tem resultados laboratoriais, seja da análise de amostras do paciente ou amostras bromatológicas que são coletadas, isso fortalece, né, a sua suspeita e você consegue muitas vezes confirmar exatamente qual foi o agente envolvido naquele episódio. Mas se vocês forem observar no final desse gráfico, que está aí na linha laranja, é o surto que é encerrado por critério laboratorial, clínico e bromatológico. Aí é quando você tem a investigação conduzida com os dados dos pacientes
junto com o resultado da análise laboratorial, né, por exemplo, das fezes, do vômito, e com a análise também do alimento, da água que foi envolvido naquele episódio. Quando você tem todas essas informações, você consegue fechar o episódio a partir desse tipo de critério. Mas é extremamente difícil a gente concluir por esse critério, justamente porque você tem que ter uma investigação muito oportuna, né? Você tem que ser nasce um dia precedente, você tem que estar no local e conseguir coletar essa amostra, e também o paciente tem que estar com sintomas para você conseguir aquela amostra em tempo hábil para conseguir isolar esse patógeno. Nesse outro gráfico aqui, só para trazer para vocês aqui o que está envolvido, né, quais são as causas, né? Normalmente, o que está em amarelo aí, vocês podem perceber, é o que não está relacionado, em azul está relacionado. Então, a maior parte dos casos está relacionada à conservação inadequada e à manipulação ou preparação inadequada do alimento. Reparem que em cima, mais em bege, na verdade, são dados ignorados. Esses dados ignorados também é um resultado. Significa que quem preencheu a ficha do SINAM, ele não conseguiu identificar a causa daquela contaminação. Então, a grande maioria dos casos realmente fica em branco esse campo e não é possível da gente fazer avaliação. Mas, a partir dos dados que a gente tem, já é possível a gente constatar que são falhas mesmo, desde a contaminação da matéria-prima, a conservação e a manipulação desse alimento. Eu quis trazer para vocês um gráfico mostrando a evolução também dos casos de diarreia aguda, justamente porque a monitorização de diarreias, né, ela reflete muito na questão dos casos de surto, porque é o principal sinal, né, que está envolvido com a ocorrência de surto. E o que nós temos aí nesse gráfico aí, em azul, são os óbitos, né, óbitos em Minas Gerais por diarreia, e em vermelho os óbitos no Brasil. Então, até mais ou menos o ano de 2007, nós tínhamos uma tendência muito semelhante do Estado com o restante do país, né, com a média nacional. Depois, o número de casos de óbito de diarreia em Minas Gerais aumentou, né, está bem maior do que a média de casos nacionais, o que nos traz uma preocupação também em relação ao que está acontecendo no Estado. E a gente precisa também atentar pelo número, né? Nós temos aí um total de, até 2015, pegando o ano de 2015, aí, praticar quase 5.000 mortes de pessoas que estavam com quadro de diarreia aguda no país, e desses casos, cerca de 450, né, foram casos de óbito de pessoas que residem em Minas Gerais. Então, é um número bastante alto, né? Nós temos praticamente 10% dos casos de óbito que ocorrem no país, eles ocorrem aqui em Minas Gerais. E está associado a uma doença extremamente fácil de prevenir, que é uma doença diarreica aguda, e que nós temos tratamento. O problema é que, muitas vezes, quando chega na unidade, a criança, o indivíduo, o idoso, muitas vezes ele chega no estado de muita desidratação ou até mesmo de mais seriedade. Ou, às vezes, também pode ter pegado uma infecção de difícil tratamento. Nós temos uma série de casos envolvendo bactérias que são resistentes aos principais tipos de antibióticos, né, que são utilizados hoje. Então, é uma realidade também essa questão da resistência aí aos antimicrobianos. Isso tem aumentado o caso de diarreia e é um fator preocupante aí para surtos alimentares. Esse outro gráfico também é sobre diarreia aguda, mas ele tem uma perspectiva um pouco mais otimista, né? Que mostra que, ao longo do tempo, de 2000 a 2017, o número de casos de doenças de diarreia agudas que dependeu, né, de internação, ele reduziu de uma forma importante, né, para todas as faixas etárias. Então, tanto menor de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos, quanto as pessoas com mais de 10 anos de idade. Né? Então, realmente, a gente tem conseguido tratar melhor dessas doenças também ao longo dos anos. E não está aqui nesse gráfico, mas a gente tem observado que essas doenças têm crescido na faixa etária acima de 60 anos, né, da população idosa, até porque também a gente tem uma população hoje com uma expectativa de vida maior, né, e isso tem sido demonstrado também. Na questão da investigação do surto, para que ela seja feita de uma forma satisfatória,
nós precisamos do envolvimento de mais de um órgão, e muitas vezes órgão da saúde, mas ou órgãos que estão relacionados com a saúde. Então, nessa lista aí, vocês têm ideia de todos que participam do processo de investigação de doença transmitida por alimento, né? Você tem a vigilância epidemiológica e a sanitária, que eu deixei as duas assinaladas em azul, porque são realmente as áreas mais importantes na investigação, elas que conduzem a maior parte de todo o processo, mas também envolve muitas vezes ações de vigilância ambiental, especialmente quando a gente está falando da contaminação da água, os laboratórios de saúde pública, porque são eles que recebem as amostras e conferem os laudos, a assistência, ou seja, os hospitais, as unidades básicas, eles participam diretamente, porque não só são os locais de notificação, como também é onde a gente consegue a maior parte das informações sobre os pacientes, e a gente conta muito com a participação, muitas vezes, dos órgãos da agricultura, como é o caso do INMA, do Ministério da Agricultura, a partir do seu serviço de defesa e inspeção sanitária, né, tanto animal quanto vegetal. Eles também têm o próprio laboratório, né? E também a gente depende de uma área muito importante, que é a área de educação em saúde, porque a gente consegue muita coisa, às vezes, a partir da prevenção de casos, quando a gente consegue trabalhar no campo da educação em saúde. E, por fim, ela estava aqui o saneamento, porque quando o caso, muitas vezes, envolve a contaminação de água tratada, a gente precisa recorrer às unidades de tratamento de água para a gente identificar ali quais são as causas da contaminação daquela água, né? Então, a gente já monitora a qualidade da água frequentemente na saúde, mas em casos de surto, a gente tem que fazer outros tipos de coleta para saber se realmente aquela água ela atende aos padrões de potabilidade previstos na nossa legislação. Então, a investigação do surto, ela objetiva o seguinte: coletar informações básicas para o controle daquele surto, é o principal motivo, né, para a gente conseguir ter o mínimo de pessoas acometidas, diagnosticar e identificar qual foi o agente etiológico responsável por aquela ocorrência, quais foram os fatores de risco que foram associados, ou seja, o que propiciou, né, que aquele agente pudesse estar naquele alimento, né, propor medidas de intervenção, prevenção e controle, avaliar a distribuição dessas doenças na população e também divulgar os resultados das investigações para as áreas envolvidas e a comunidade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. As etapas, né? A primeira coisa, quando a gente recebe uma notificação de surto, é a gente definir qual é o caso suspeito, ou seja, a gente tem que fazer a definição do caso. A partir daquele caso, né, muitas vezes é o primeiro caso, é que você consegue saber se outras pessoas estão incluídas naquele surto ou não, né? Então, você tem que ter os dados de tempo, lugar e o quadro clínico daquele paciente. E também, se possível, o período de incubação, ou seja, que é o período entre o momento em que ele ingeriu aquele alimento e quando ele manifestou os primeiros sintomas, né? Então, a gente tendo essas informações em mãos, a gente consegue definir qual é o quadro clínico e, a partir daí, estipular, fazer os cálculos, né, das taxas de ataque, de alimento suspeito e dos prováveis agentes etiológicos envolvidos. Outra etapa importante é fazer a inspeção sanitária do local. Então, a vigilância ela precisa comparecer quando é um estabelecimento, ou até mesmo quando é uma residência que o proprietário autoriza a entrada da vigilância, é feita a inspeção no local para identificar onde que aconteceu aquela contaminação. Então, as falhas no processo de produção, elas são identificadas a partir desse olhar aí do agente de fiscalização. E uma etapa importantíssima no processo de investigação são as coletas, tanto de material biológico, né, dos pacientes, quanto amostras bromatológicas. E aí a gente inclui tanto os alimentos quanto a água dentro dessas amostras bromatológicas. Tá? E é importante, né, que aquele técnico que está ali à frente daquela investigação e que vai proceder à coleta, que ele faça realmente a coleta da amostra que foi efetivamente consumida. Na hora da investigação, não adianta a pessoa coletar todos os alimentos que foram consumidos e enviar aquilo tudo para o laboratório, porque o laboratório não vai ter condição de analisar e descobrir qual foi o alimento contaminado em pouco tempo, né? Então, você tem uma série de cálculos que é feito a partir da taxa de ataque,
onde você consegue definir, a partir do número de pessoas que manifestaram sintomas a partir da ingestão daquele alimento em comum, dividido pelo total de pessoas que estavam expostas e também tiveram sintomas. A partir dessa taxa, você sabe qual foi o alimento que teve a maior taxa de ataque. Então, esse é o provável alimento. Se mais algum tiver alto também esse valor da taxa de ataque, ele passa a ser um alimento suspeito. Então, aí você coleta aquele alimento e encaminha para o laboratório para análise. Aqueles que não derem, né, um valor significativo da taxa de ataque, não precisam sequer ser coletados. Isso significa que as pessoas consumiram, mas não passaram mal a partir daquela ingestão. E aqui nessa ilustração aqui, vocês podem ver de uma forma bastante simples como que a investigação de um surto acontece, né? Você tem aí a notificação, que, como eu disse, ela não só ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória, como ela é imediata. Então, os serviços têm que fazer essa notificação em 24 horas e tem 7 dias depois para a equipe de vigilância epidemiológica lançar isso no SINAM. A partir daí, você tem acionamento de todas as áreas que estão envolvidas e a investigação, que é feita a partir da inspeção, da coleta de amostras clínicas e dermatológicas, como eu falei, quando a equipe se desloca para aquele local de ocorrência. As amostras são enviadas para o laboratório, né, que, por sua vez, analisa e emite os laudos, né, que facilitam depois a gente identificar qual agente que estava envolvido naquele adoecimento. A partir do momento que você tem todas essas informações, você precisa fazer um relatório para concluir aquele episódio. E uma vez conhecido o agente etiológico, ou agente químico ou físico envolvido naquela contaminação, você tem como propor uma série de medidas de prevenção e controle, e realmente conseguir interromper aquela transmissão daquela doença, né? Por fim, você faz o encerramento da investigação e aqueles dados precisam depois ser publicizados, né? Seja no site do órgão, né? Nos diversos instrumentos aí, para orientar a população e também levar informações até para quem produz os alimentos, né? E tudo mais. Os documentos que vocês podem ter acesso também, né? São as fichas, né? Que são utilizadas na investigação. Então, eu trouxe aqui para vocês os principais, que é a ficha de investigação de um surto de BPA, que ela é preenchida pela equipe de epidemiologia dos municípios, muitas vezes em parceria com os estados. Então, ali tem todas as informações do local, do paciente, do alimento, do horário, né, que ele se alimentou, do horário que ele teve os sintomas, o quadro clínico, a faixa etária, né, tem a relação dos próprios sintomas lá e do local onde foi feito aquela alimentação. Então, você tem que preencher o máximo possível essa ficha para que isso auxilie depois no encerramento do caso. E muitas vezes você só consegue o preenchimento da ficha quando você preenche os outros instrumentos que eu vou mostrar aqui agora. Você tem que preencher o registro de notificação de surto, que esse aqui é individual, a gente chama de formulário 1. Então, para todo caso, né, todo indivíduo, a gente tem que preencher essa ficha. É a partir dessa ficha que nós vamos fazer a próxima, que é o formulário 2, que está à direita, que é o inquérito coletivo. Então, a gente transcreve as informações todas do paciente da ficha 1, o formulário 1, para essa ficha 2, onde vem todos os casos, a gente relaciona um por um, e aí a gente coloca nessas diferentes linhas aí a informação. Então, aí você tem o sexo, a idade, o sintoma, a hora da ingestão, a hora né, dos sintomas, qual o quadro clínico, os alimentos que aquela pessoa consumiu daquele período, a refeição suspeita a gente tem que colocar. Então, é uma série de informações que, no final, a gente consegue consolidar esses dados para passar para aquela ficha que eu mostrei antes e a gente poder caracterizar o episódio. Aqui, só para vocês conhecerem, a gente tem o termo de coleta de amostras de água, né, utilizado obrigatoriamente para as amostras de água, e, em sequência, o termo de coleta de amostras de alimentos, né, onde a gente precisa encaminhar isso também para o laboratório, com os alimentos e também com o inquérito coletivo, que eu mostrei para vocês, no formulário 2, para que o laboratório tenha condições de definir qual vai ser o tipo de análise que ele vai fazer, né? Porque se a gente não der essa informação para o laboratório, né, ele vai ter que ficar chutando, né, atirando no escuro para descobrir qual é o agente etiológico. Quando a gente consegue dar o máximo de informação para o laboratório, ele define, olha, isso aqui pode ser provavelmente uma contaminação por salmonela, por exemplo. Aí ele direciona a análise para salmonela. E aí a gente consegue rapidamente identificar esse agente.
Em relação à questão que está envolvida, né? Quais são as falhas, né, na cadeia produtiva de alimentos que favorecem o surgimento dessas doenças. Então, nós temos questões que vão desde as práticas inadequadas de conservação e armazenamento, as falhas do processo de cocção. Então, aí nós estamos falando aí, né, como eu disse, do alimento ficar na temperatura ambiente, mal acondicionado, a distribuição muitas vezes feita de uma forma irregular, o alimento fica exposto, ou ele fica na temperatura ambiente por muito tempo, né? A gente sabe que não pode, né? A gente tem tempo, né, que aquele alimento pode ficar em exposição. Você, inclusive, tem que controlar a temperatura desse alimento para ver se ele realmente não atingiu um patamar onde você tem um crescimento microbiano. Então, normalmente, na distribuição, o alimento ele tem que estar acima de 65 graus, né? E no momento da cocção, ele tem que, pelo menos, ultrapassar a temperatura de 74 graus, que garante a eliminação de praticamente todos os micro-organismos patogênicos, né? Mas lembrando que toxinas, né, elas não são eliminadas a partir desse processo, para muitos dos casos aí. Então, se houve uma contaminação anterior, fica muito mais difícil da gente conseguir eliminar. Então, tem também a questão das matérias-primas contaminadas, o próprio uso de alimentos com data de validade expirada é um risco a ser considerado, a ocorrência de contaminação cruzada, especialmente se considerarmos o contato entre alimentos já preparados, né, com alimentos crus, é muito comum isso, né? Falhas no processo de higienização de tecidos e equipamentos, existência de condições favoráveis, né, ao crescimento dos agentes etiológicos. Então, quando você tem um ambiente muito quente, né, você não tem uma ventilação adequada, né, naquele local você tem uma grande umidade, tudo isso favorece, né, ao crescimento dos micro-organismos. Então, isso precisa ser evitado, né, a pessoa que trabalha nesse ramo precisa controlar essas variáveis também. Há possibilidade também de adição intencional ou acidental de substâncias químicas tóxicas nos alimentos. Nós tivemos, há pouco tempo, aqui em Minas Gerais, o caso aí das cervejarias, né, que estavam contaminadas, né, com agente químico, né, o dietileno glicol, que levou várias pessoas à hospitalização, falência de órgãos, né, morte, inclusive por ingestão de cervejas contaminadas. É um caso bastante típico aí. A utilização de água contaminada também, cuja potabilidade não é controlada, né? É um fator importante a ser considerado. Então, quem trabalha nesse setor de alimentação, ele precisa monitorar a qualidade da água que está sendo utilizada no preparo do alimento, seja a partir de verificar junto a própria empresa, né, a origem daquela água, se vem realmente de um local de tratamento de água, né, se atende os padrões, como também fazer a análise periódica da qualidade da água daquele estabelecimento e exigir a limpeza dos reservatórios, né? É assim que a gente consegue reduzir o risco. A gente precisa também estar atento em relação aos tipos de micro-organismo, né, para cada tipo de alimento. Normalmente, alimentos pouco ácidos, né, com pH acima de 4,5, como é o caso de leites, carnes, pescados e alguns vegetais, normalmente eles são mais atingidos por bactérias esporuladas, né, como é o caso do Clostridium e do Bacillus cereus, bactérias patogênicas aeróbicas, no caso da Salmonella, e anaeróbicas também, que é o caso do Clostridium. Aqueles alimentos que são muito ácidos, que são, aliás, com pH ácido, mas não tão ácido, que esteja entre 4 e 4,5, como o caso de frutas e hortaliças, predominam as bactérias esporuladas, bolores e leveduras. Então, muito em função desse pH, você tem um crescimento de fungos, inclusive, né? E o caso de alimentos muito ácidos, com pH menor do que 4, como é o caso do leite, frutas, sucos de frutas, refrigerantes, que predominam bactérias láticas, bactérias acéticas, bolores e leveduras. Eu queria falar também da questão do armazenamento daquela amostra no estabelecimento. Então, é muito comum, até mesmo porque a legislação recomenda, a guarda de amostras sempre que você prepara o alimento. E aí eu estou falando dos serviços de alimentação, né, as unidades de alimentação, que tem que fazer essa guarda da amostra justamente para poder garantir que você tem uma amostra de um alimento ali, tem como você saber exatamente o retrato, né, de como foi aquele preparo. Essa amostra é conhecida como amostra de 72 horas. Ela é importante para o estabelecimento,
porque a partir dela você consegue saber se o alimento foi bem preparado. Mas para a investigação de surto, nem sempre ela é tão útil, porque ela não reflete o que acontece com aquele alimento após o preparo. Então, naquele momento onde você tem a distribuição, né, do alimento, e o período que ele fica ali exposto, né, você não tem como você mensurar a partir dessa amostra, ela não reflete essa realidade. Então, nem sempre é a amostra que deve ser coletada, pelo contrário. A amostra 72 horas, ela não deve ser a amostra a ser coletada numa investigação. A gente tem que coletar o alimento, né, que foi consumido, especialmente se você tiver ainda no local a sobra desse alimento. Se não tiver, você pode coletar também restos do alimento nos utensílios, né, nos pratos, ou até mesmo nas cestas de lixo, se tiver ainda possibilidade de coleta daquele alimento. E, na última hipótese, não tendo outro tipo de alimento, né, consumido ali naquele local, daquela amostra, você pode recorrer a essa amostra 72 horas. Para a gente prevenir as DTAs, então, o que precisa ser feito? Então, diante de tudo que eu falei, né, você precisa fazer o controle da qualidade da água, identificar os pontos críticos de controle dentro do seu ambiente de preparo, adquirir os alimentos de procedência conhecida e também observar o prazo de validade, o estado de conservação daquele alimento, fazer os treinamentos periódicos com a equipe responsável pela manipulação, porque muitas vezes é o próprio manipulador que contamina aquele alimento, verificar o estado de saúde desses manipuladores, monitorar sempre o tempo e a temperatura daqueles alimentos que estão sendo servidos, estimular a implantação e implementação de normas e rotinas no estabelecimento e, a mais importante de todas, você tem que garantir ali naquele local as boas práticas de manipulação de alimentos. As referências, né, que eu utilizei aqui foi exatamente dados que nós temos aí disponíveis no portal da Anvisa, o Manual Integrado de Vigilância e Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Alimentos, e também os outros dados que eu trouxe são dados internos, né, como eu falei para vocês, fornecidos pela própria Secretaria de Estado da Saúde. Mas agradeço pela atenção e estou aqui à disposição.